Olá, bem-vindo a mais um episódio do You Talk. E hoje o episódio está muito especial. Eu estou recebendo duas convidadas, duas guerreiras. Esse é o certo. Incríveis, com histórias incríveis para compartilhar com a gente. Duas mulheres na luta contra o câncer. Hoje vai ser uma história de transformação e coragem, e esperança, e fé, com certeza, fé. Eu tenho um grande prazer de receber aqui a Ila. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito linda, muito franca, cheia de esperança. Jô, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz. Olha o tempão que a gente tem para se Sim, conhecer. A gente está se verdade. conhecendo hoje, gente. Olha que Pessoalmente, legal, né? pessoalmente. E para iniciar essa conversa, eu quero que a Ila fale um pouco da sua história. Como foi, né, receber essa notícia? Querendo ou não, é uma notícia muito impactante, né? Como foi receber essa notícia, né? O que tu sente que esse mix de sentimento, ou essa mudança após a notícia? E da Jo também, eu quero saber de você. Sim, com certeza. Pode falar, Ila. Então, a notícia para mim veio com um abalo muito grande, né? Não é fácil para ninguém receber um diagnóstico desse. E foi muito. Eu lembro assim que foi tão pesado que eu já me Imagino. sentenciei logo achando que ia morrer, assim. Eu achava que não tinha cura, que eu teria poucos dias. Só coisas ruins, na verdade, vem à nossa cabeça. A gente nunca imagina que o tratamento, sim, ele sim, é um pouco agressivo, mas que a gente... Fala só mais um pouquinho, Ila, mais aqui, pra sair que tá um pouquinho baixinho. Tá. Mas aí, Aí. eu tô escutando. Pode Tá. continuar. Eu repito tudo de novo? Não? Pode repetir. Ai, meu Deus. Tá. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá, então, logo que eu recebi o diagnóstico, não foi nada fácil, né? Eu lembro que o meu pensamento foi logo de sentença de morte. Eu achava que não ia mais viver, que não ia mais conseguir cuidar dos meus filhos. A minha preocupação maior sempre foram neles, né? Sim. E como eu estava falando para Jo antes, eu entrei numa depressão tão grande que eu não levantava da cama para pentear o cabelo, entendeu? E eu chorava com medo realmente de morrer, de não conseguir vencer essa doença. E eu lembro que um dia minha mãe entrou no quarto e olhou para mim e falou, com aquela força de mãe, né? Sim. Porque minha mãe não conseguia nem me ver naquela situação, me emociona de lembrar. Tudo bem. E disse para mim assim, se você não quer morrer, você está se entregando por quê? Por que você está deitada aí nessa Que situação? forte. Sim, Incrível. entendeu? Você tem seus filhos para cuidar. E a gente teve uma conversa que a partir dali me levantou e me fez eu me enxergar força, outra né? mulher. E isso foi uma força que eu tirei da força dela, A sabe? palavra tem poder, né? Sim. E principalmente a palavra da mãe. Sim. Muito forte. E a partir dali eu comecei a lutar com outros pensamentos, buscando a fé em Deus, que para mim, eu sempre tive muito ele presente na minha vida, né? Mas é diferente, agora é diferente, eu sinto essa diferença. E a gente entendeu? vai chegar nesse detalhe, porque é uma mudança, né? Parece que é o nível 2, nível 3, nível máximo, né? Eu posso, não que, né? Eu tenho passado por isso, mas eu já senti essa experiência com pessoas da família também, né? E tu, Jô, conta pra gente também como foi. Nossa, receber o diagnóstico de câncer não é fácil, é algo desafiador. É porque você tem aquele pensamento, né, que é sentença de morte, então tem todo esse processo de medo, você fica com medo. Então, assim, quando eu recebi, né, esse diagnóstico, eu fiquei também muito triste, né, com medo, até porque eu pensava assim, meu Deus, eu tenho 3 filhas, eu não vou conseguir ver minhas filhas, né, crescerem. O que vai acontecer? Aí eu ficava pensando, será que o tratamento, será que essas quimioterapias, será que eu vou resistir? Como é que vai ser o tratamento? Como que o meu corpo vai reagir? Então vieram assim um mix de sentimento e muitas dúvidas também. Mas ao mesmo tempo, eu fui tomada assim por uma fé, sabe? Pela presença de Deus, que Deus assim falou assim para mim, não é sobre você, mas é sobre mim. E eu estou contigo. Então não Forte, temas, né? eu estou contigo. Então eu ouvi o Senhor falando assim no meu coração, tão grande, que eu me levantei de onde eu estava ajoelhada chorando, né? Quando eu peguei o resultado do exame, não foi o médico que me falou, foi eu mesma. Peguei, abri, né, lá no laboratório e vi o resultado. E ali eu me levantei. E eu me levantei assim, pronta para lutar, sabe? Quando uma pessoa se Guerreira, levanta hein? assim, pra guerra, né? E eu me levantei assim, pronta e disse: se é para lutar, eu farei o que for preciso. Mas eu vou viver, porque eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso.
Amém. Que forte, né? E como é que foi trabalhar essa questão da fé em vocês? Porque a gente sabe que é, tem um período aqui que a gente tem, graças a Deus, Deus deixou toda essa inteligência da medicina Sim, Sim, para nos ajudar e trazer mais esperança, porque Deus deixou inteligência para o homem sim. utilizar, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar algo, a A fé. fé. E eu sei que tem uma mudança, né? Tem tipo, Deus dá um gás nesse momento, né? Conta pra mim, Ila, como foi essa questão espiritual? então, assim, até eu entender isso, demorou um pouquinho, né? Porque eu costumo dizer assim que eu tinha fé, mas minha fé era fraca antes da doença. Quando eu me levantei, me reergui, resolvi lutar contra essa doença, foi algo assim, não sei nem explicar, entendeu? Eu Inexplicável, costumo né? comparar com o nascimento dos meus filhos, Uhum. né? Que eu lembro que quando meu filho nasceu, que eu vi, eu criei um amor, aí você muda, entendeu? Eu era menina, entendeu? E me tornei uma mulher. E eu me achava forte, mas eu não tinha nem noção da força que realmente eu tinha, entendeu? Eu não sabia disso, e eu descobri essa força de novo, Aham. entendeu? E comparado à minha fé, foi isso. E hoje eu enfrento essa doença assim, todo mundo que me vê e acha que eu ajo com tanta naturalidade que eu não transpareço estar com essa doença Verdade. para ninguém. Todo mundo, eu tenho clientes que vão lá que sabem que eu fechei por um tempo o sushi Uhum. e querem me ver, eu saio lá da cozinha e converso comigo e falo assim: "Ila, não parece que você tá, que você passou pelo que passou, que você tá doente". Eu tenho as cicatrizes, né? Aham. Mas eu não deixo me abalar porque eu sei que eu tenho um Deus tão grande Tem. comigo, que me segura e que Amém. me sustenta, Amém. que eu não preciso mais ter esse medo. Entendeu? Eu não preciso mais ter o medo que eu tinha antes, porque eu sei que ele tá aqui comigo e ele sabe o que é melhor para mim. E quando eu aprendi a aceitar isso, eu comecei a viver melhor com esse diagnóstico. Então foi Muito isso. lindo. E tu, Jô? Nossa, a fé fez total diferença na minha vida, né? É porque a fé é o firmamento daquilo que você não vê, né? Mas daquelas coisas que você espera, que você crê. Então, assim, eu antes do câncer, eu também, né? Eu era assim, sabe? Eu tinha aquela fé, mas era aquela fé assim, sabe? Que qualquer coisa eu ficava com muito medo, me tremendo toda, e eu ficava. Mas quando eu descobri o câncer, eu também redescobri uma nova pessoa na fé. Né, uma nova mulher, porque eu vi ali o agir de Deus, eu vi ali em cada momento do meu tratamento, eu pude contemplar e contemplo a presença de Deus, né? Então eu fui assim tomada de uma fé inabalável, que é a fé que eu tenho no Senhor. E assim, como a Nathalie falou sobre os médicos, sobre a ciência, sobre a medicina, e tudo isso, gente, a fé, eu falo que nós que tem que andar de mãos dadas, assim, porque existem tratamentos, né, para essa doença, e existem momentos que nós vamos precisar desse tratamento. Então, nós precisamos também acreditar, principalmente, primeiramente, em Deus e também no teu tratamento, Sim. que já deu certo. Para quê? Para que aquele medicamento seja eficaz e que você também seja curada. Sim, que legal. É, só centralizando aqui vocês. A história da Ila, ela recebeu o diagnóstico recentemente. Nicolás, do filme Nós Três. A Ila, ela recebeu o diagnóstico recentemente. E a Jo, ela já tá vindo com um tempo, né? De Já, caminhada quase com 4 isso. anos. Digam-me como tá sendo essa rede de apoio de vocês, porque eu sei que é muito importante a rede de apoio, né? De família, de amigos. Como foi isso? Porque eu tenho uma história que um familiar meu pai, passou por isso. Então, não é uma doença que afeta apenas o doente, o paciente. Não. Afeta todos em volta. Todos. Então, a gente tem muito que aprender com o outro. Então, conta pra mim como é que tá sendo essa rede de apoio de vocês. Como foi, né? Receber a família, quem é que podem falar. Pode? Posso? Então, vou falar. Então, para mim é muito importante, né, ter essa rede de apoio. E graças a Deus eu tenho essa rede de apoio, né? Primeiramente da minha família, né? Os meus pais, as minhas filhas, alguns parentes também. Tive muito apoio. Também a minha comunidade da igreja também. Isso foi muito importante no meu processo. Estiveram ali presentes comigo, né? Me apoiando em todas as fases do meu tratamento. Todos os momentos eu tive. E também tem uma rede de apoio que eu faço parte até hoje, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que Uhum. atua dentro da Fundação SECOM. Então, ali Legal. é uma rede, né, que ela acolhe
os pacientes que fazem tratamento lá, né? Os pacientes oncológicos. Então, eu tenho esse apoio dessa rede também. E eu sou muito grata a Deus, né? Por colocar pessoas maravilhosas na minha vida. Colocar amigos também, porque sabe, Deus me presenteou com tantos amigos agora nessa fase que eu tô passando. Muitos amigos. E isso é muito importante. E eu hoje, eu faço parte dessa rede. Eu faço parte desse acolhimento, né? Um dia eu estive lá do outro lado, tomando uma quimioterapia, né, ali na Fundação Secom. E hoje eu estou na Fundação Secom, né, para a honra e a glória do Senhor Jesus, estou em remissão, continuo ainda fazendo meu tratamento, né, com algumas medicações, mas não é mais a quimioterapia, são hormonioterapia, mas eu estou lá, trabalhando com as mulheres que estão fazendo quimioterapia. Então eu levo, ajudando, eu levo uma palavra de Deus para elas e também a maquiagem, né, que eu faço a maquiagem. Sim, achei tudo. Nelas ali no leito, né? Você vai falar sobre de autoestima. Quimioterapia. Então, assim, para mim, a rede de apoio é algo mesmo maravilhoso. E eu quero falar aqui para você que está nos assistindo. Se você conhecer alguém, pode ser da sua família, pode ser um amigo, que estiver passando por esse processo, por favor, apoie, acolha, né? Dê uma palavra. Às vezes, somente um abraço, uma palavra, já faz total diferença na vida daquele paciente. Pode falar. Então, comigo, assim, eu tenho também uma rede de apoio, eu costumo dizer, um time de apoio, né? Porque, gente, são muitas pessoas. Minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Clientes. Meus primos, clientes. Eu tenho clientes que viraram amigos depois disso. Clientes que vão lá e querem me ver, sabe? Querem me dar uma palavra, querem me dar um abraço, querem me dar uma palavra de conforto. E eu tive um apoio tão grande também da comunidade lá de Presidente Figueiredo, da igreja de lá, igreja legal. católica de lá. Nossa, eu tive um apoio, assim, não conheço ninguém, ainda não fui lá, né? Tô até devendo uma visita lá. E assim, foram pessoas que tiveram comigo, eu não imaginava, assim, o time mesmo de pessoas que iriam ali se juntar para me ajudar em orações, sabe? Em doações também, recebi muitas doações, muita ajuda. Então, assim, eu acho que meu esposo também, não posso deixar de falar, né? Que é uma pessoa ali que tá comigo 24 horas, tá do meu lado, dorme, acorda e me vê reclamar, me vê chorar, me vê brigar, me vê todas as minhas fases que não são fáceis, né? E tá ali comigo, não desiste, me segura e não deixa eu cair mesmo, me dá força. Então, isso é muito importante. Eu acredito, assim, que no tratamento, além das medicações, das terapias que a gente chama, o apoio familiar, o apoio dos amigos, da família, é tudo, entendeu? Porque eu costumo dizer assim, que várias vezes eu quis cair, né? Que a gente tem um medo, tem um desespero ali da doença. E muitas vezes, ainda mais o meu tratamento, que mexe muito com os hormônios, então, mulher já tem problemas hormonais normal, né? E é isso que eu ia falar, né? A mulher, ela tem toda uma responsabilidade. Mãe, esposa, profissional, né? Tu também, a Ila também como empreendedora. Imagina esse adicional. Aí, às vezes, a mulher não é sempre que ela tem que ser a super mulher. Então, tem um momento de fraqueza que a mulher tem que se deixar, né? Tem esse momento. O que vocês descobriram? E ser cuidado. O que vocês descobriram nessa mudança, no autoconhecimento de vocês? Como vocês se viram depois, antes e depois de tudo isso que aconteceu? Sim, então, foi assim uma mudança bem, bem drástica mesmo, porque antes do câncer, eu era aquela pessoa assim, sabe, aquele cristalzinho assim, que qualquer coisa quebra, toda melindrosa, muito sensível, né, qualquer coisa me afetava, eu já ia logo assim chorar, ficava abalada. Depois, gente, que eu descobri o câncer, que eu passei, que eu enfrentei, tô enfrentando até hoje, né, porque é uma luta diária, eu falo assim que aquela Josiele ficou para trás, morreu. E renasceu uma nova Josiele. Uma mulher, uma força que nem eu mesmo sabia que existia dentro de mim, sabe? Uma força, e eu me redescobri como uma mulher linda, né? Porque às vezes nós, assim, no dia a dia, a gente com tantas tarefas, tanta coisa, a gente nem para olhar pra gente. Mas aí quando eu descobri o câncer, eu fui obrigada a parar. Eu fui obrigada a parar e fui obrigada a me enxergar com um novo olhar, né? Porque quando nós, antes do câncer, você tá com cabelo, tudo, aí às vezes você fica colocando 1001 defeito, né? Ah, que o meu cabelo não tá bom, que isso não tá legal, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Tem autoestima, né? É importante. A gente vai já conversar sobre isso, a questão da autoestima. De repente, você se vê careca,
Você tem que aprender a se olhar Inchada. com um olhar Meditação. sem sobrancelha, sem cílios. Você tem que aprender a se olhar mesmo com o olhar de Deus, um olhar o que Deus, assim como Deus nos enxerga, Aquele olhar de pai. de pai Imagina assim, para um um olhar de filho. pai para uma filha. Não, nós somos filha de. Nós somos. Como é que fala o termo? Deus é pai de menina, sabe? Vocês lembram Sim, disso? Que normalmente o pai de menina ele tem todo um cuidado, uma cuidado. sensibilidade. E para os nossos pais, nós somos as pessoas mais lindas, né? Sim. Mais lindas do mundo. Verdade. E aí eu vejo Deus assim. Isso está muito na paternidade, né? Numa questão de Sim. identidade. Ver Deus assim, não só, ele é ele é um Deus, não, mas Ele é um ver ele como um pai. Eu acho que isso acho não, tenho certeza que isso é muito importante, porque isso faz forjar a nossa identidade como Sim, mulher, né? exatamente. E nos fortalecer mais. Eu penso assim. Exatamente, ele Então, é quando um a gente pai. olha, né, com esse olhar que Deus tem sobre nós, a gente já muda assim nossa concepção. Não, eu me sinto bela, eu sou princesa, eu sou linda. filha de Deus, né? Ele me fez com amor, ele escolheu minhas características. Então a gente Sim. começa a dar um valor que o mundo, assim, o estético, ele faz, querendo ou não, a gente é muito afligidas, né, pela estética Sim. externa. Se a gente não for, eu acredito que a autoestima ela vem de ser forjada de dentro. Isso. A gente tem que forjar aqui, né, nossa autoestima para ser externalizada. Então, eu penso que quando a gente consegue ter esse olhar de Deus sobre nós, né, como Deus nos vê, isso muda. Com certeza. E aí a gente começa a ter mais amor por nós, se olhar mais, Sim. se cuidar, né? Tem todo esse detalhe. Aí, eu te interrompi, pode continuar. Exatamente. Não, mas você fez uma excelente colocação. E é exatamente isso, né? Uhum. Deus, ele me fez enxergar a beleza que vinha de dentro de mim. Porque foi naquele momento que eu me deparei ali careca que eu aprendi. Eu falo que eu aprendi a me amar mais. Sim. Porque antes talvez passava até assim, sabe, desapercebido. Porque quando nós nos amamos, nós nos cuidamos, né? Sim. Então, eu passei a me cuidar mais, né? Passei a me olhar com mais olhar de amor, de acolhimento, porque também é muito importante. Estamos passando esse momento, é muito importante nós mesmos nos acolhermos, Uhum. né? Sentir acolhida. Então, tudo isso, eu falo que foi uma mudança, assim, muito grande na minha vida. Eu penso assim, que a partir do momento que a gente tem esse amor por nós mesmos, Sim. a gente tem esse sentimento de acolhimento, a gente vai dar abertura para o próximo vir nos amar também. Porque às vezes a gente não sabe receber amor, né? E nem carinho. Então, se a gente consegue se acolher, a gente também vai ser receptivos com o amor, né? Do próximo. Eu penso assim. E tu, Ila? Eu costumo dizer que antes do diagnóstico, eu tinha um piloto automático, né? Então, olha ali, era filho, casa, trabalho, não parava. Academia. E a história da Ila é legal, porque ela, mulher da academia, mulher empreendedora, já pensou? Ela é tipo uma líder, né? Ela é empreendedora e mãe casada. Meu Deus, muita coisa, né? Isso. Como foi encarar isso? Então, assim, era uma vida muito ativa. Eu tinha uma vida muito ativa mesmo. E ter que frear do dia pra noite, porque a doença é isso, tu tem que parar. É o tempo, tu tem que esperar. Não adianta, eu não consigo resolver uma coisa que, se vem um problema pra mim, eu quero resolver em segundos, entendeu? E ao me ver naquela situação de que eu não consigo resolver, eu tenho que esperar, é muito difícil. Então, aprender também a ter o meu tempo foi uma coisa nova pra mim, porque eu não tinha isso. Eu achava que eu tinha um tempo pra mim, que eu tirava um tempo pra mim quando eu ia numa academia, quando eu saía com os filhos, mas não era sobre isso, entendeu? Então, isso pra mim foi muito difícil, mas hoje em dia eu tô amando, entendeu? Eu adoro, entendeu? Ter o meu tempo, sentar no sofá. Eu lembro que eu tirei uma foto e postei no Instagram, de quando eu resolvi reabrir o sushi. E aí eu lembro que eu só passava em casa assim, ó, da sala pro quarto, do quarto pra sair pra fazer compra, entrava pra tomar um banho, entrava no quarto arrumar e ia trabalhar de novo. Eu falei, teve um dia que eu olhei pro meu sofá e conversei com ele. Eu falei, meu amor, você tá sentindo a minha falta? Porque eu estou sentindo sua falta também. E era uma coisa assim que eu me vi por meses ali sentada, deitada naquele sofá assistindo Netflix. Eu acho que eu assisti todas as séries possíveis de lá. Doramas? E aprender a lidar com essa nova fase na época de ter que parar. Parar para me tratar, parar para me cuidar, parar para refletir sobre tudo, porque isso também é o tratamento. Sim. Entendeu? Parar, frear. Então, para uma pessoa que era que nem eu, que eu costumo dizer, né, piloto automático, o tempo todo não parava, foi muito difícil. Eu chorava. Eu tive fases de sentir dor após cirurgia,
que eu tinha que tomar medicações fortes, né? E eu preferia sentir a dor do que tomar medicação. Meu Deus. Porque aquela dor, aquela medicação, ela parava meu corpo, ela relaxava meu corpo, entendeu? Mas a minha cabeça tava assim, ó, a 1 milhão. Acelerada. Aceleradíssima. Então aquilo acabava comigo. Então eu preferia muitas vezes ficar sentindo a dor do que tomar uma medicação para desacelerar, porque eu era uma pessoa assim, Muito entendeu? acelerado. Muito acelerada. Então foi uma coisa que também eu aprendi com isso, foi parar um pouco, respirar, entendeu? E dizer, não, você consegue também, não é, a vida não é assim, entendeu? É só correria. E é isso, foi o que eu aprendi hoje em dia, até esse tempo Legal, aqui, né? ó, entendeu? Sim, tempo de qualidade, né? Sim. E eu falei que eu quero saber. A história dela é muito legal, gente, também. Que eu conheci através do vídeo do Bispo Bruno Leonardo. E eu fiquei aquilo, meu Deus, ela é daqui e tal. E quando ele veio, você foi, né? Quando ele veio a Manaus, ele convidou. Eu achei assim, falei, nossa, eu quero conhecer essa mulher, eu quero conhecer essa história. Conta pra gente como foi essa história, como foi aquele dia, né, que tu Sim, teve aquele. Acho que foi na igreja do Bispo? foi no Canaã. É, Foi, não? né? Foi no Conta Canaã, pra aqui em gente. Manaus. Então, a gente foi em 2022, né? Quando o bispo veio a primeira vez aqui em Manaus. E assim, eu já acompanhava o bispo desde 2019, na época da Covid, né? Eu conheci através do canal dele do YouTube. Eu estava com Covid. E aí era tipo umas meia-noite, assim. E eu nunca tinha visto ele, o canal dele. E eu peguei e falei com Deus assim, Deus, fala comigo agora, porque eu tava parecendo que eu ia morrer naquela noite. Sabe aquele sentimento de morte? E aí, naquele momento, eu peguei e coloquei no YouTube. Quando eu abri assim, foi bem na oração da meia-noite. E ele falou justamente as palavras ali, tudo que eu estava sentindo naquele momento, Deus usou para ele falar comigo naquele momento. E foi desde aí que eu segui e fiquei seguindo e querendo com aquele desejo assim de sempre conhecer pessoalmente, sabe? Aí eu falava para Deus, Deus, eu quero tanto conhecer esse bispo pessoalmente. Quando eu soube, aí eu passei pelo processo do câncer e tudo, já estava na quimioterapia. Quando eu soube, ele anunciou que ele viria para Manaus. Aí eu falei, não, essa vai ser a hora, eu preciso ir lá. Eu preciso que ele ore por mim, eu preciso conhecer, né? Eu quero ter essa oportunidade. E aí eu fui lá no Canaã, né? Cheguei lá, assisti o culto. Quando foi no final, e eu fui com a peruca, porque eu tava careca ainda. Olha esse detalhe. Eu tava careca e eu tinha uma Ela foi de peruca peruca. que eu ganhei. Ganhei de uma amiga da Amanda, uma maravilhosa, me deu uma peruca que ela era feita com o próprio cabelo dela e ela me presenteou. E aí essa peruca era assim, ó, acho que era o comprimento do cabelo aqui da Nathalie, tinha a franja e tudo. E aí eu coloquei a peruca e fui nesse dia pra lá, pro culto. Quando eu cheguei, assisti todo o culto e tudo, aí eu falei pra uma moça que estava do meu lado, que eu tinha acabado de conhecer, eu falei assim, gente, como que eu quero ir lá com ele pra ele orar por mim? Sabe, eu quero só receber uma oração. Aí ela falou, então vamos. Ela pegou e segurou no meu braço e saiu me arrastando no meio daquela multidão. Quando nós chegamos lá na frente, tinha um rapaz, ele era bem alto, forte assim. Aí ela falou pra ele assim, moço, ela precisa ir lá com o bispo pra ele orar por ela, porque ela tá com câncer. Aí esse rapaz olhou pra gente e falou assim, mas como que ela tá com câncer? Ela tá com cabelo. Olha o que ele falou. Olha a sensibilidade. Aí ele menina. falou assim, aí eu falei, não. Aí ela falou, não, isso é uma peruca. E quando eu tirei a peruca, ele falou, não, então bora jogar a peruca, ele falou. Ah, E ele foi usado por Deus. por Deus pra jogar a peruca. Porque Eu pensei não... que tu tinha visto. Não, eu não teria essa força. Eu precisei de ajuda. Pois é, eu falei, como é que ela conseguiu? Não, Gente, é assim, né? consegui. Eu pensei que ela tivesse pego a peruca com toda a força Não, e jogado. Eu falei, nossa, como essa mulher conseguiu? Agora eu tô eu contando, né? Tá explicado. precisei de ajuda. Né? E a gente vai deixar o arroba das meninas, o arroba do sushi. E vocês vão olhar lá no Instagram dela esse vídeo. Sim, tem esse vídeo lá no meu Instagram. Então foi aí que nesse momento, né, Deus usou esse rapaz pra me ajudar, jogou a peruca e o bispo pegou a peruca e perguntou de quem era. E aí eu levantei a mão assim lá no meio da multidão, né? Eu aqui. E ele me chamou e Deus usou a vida dele, né, pra me ajudar. Tanto na oração quanto no financeiro também, porque ele ficou me ajudando durante Sim, achei muito bonito. 2 anos. Ele deu. E ele cumpriu com a palavra dele. O bispo Bruno Leonardo é um homem de Deus e um homem de palavra. E ele cumpriu 2 anos, E, ele me mana, ajudou. Eu vi, tipo assim, as pessoas criticando ele, sabe? Sim. Eu sinto uma paz quando ele fala. Eu também. Entendeu? Muita Conhece gente- o Bispo Bruno, Sim. né? Muita gente fala que não gosta dele. Eu digo, mas eu gosto das palavras, da Foi pregação. usada por Porque Deus. ele né? fala da palavra de Deus, né? Ele tá falando sobre a palavra de Deus. Então, não é ele, não é sobre ele, é sobre a palavra. Exato. Muito legal. Me fala um pouco desse livro aí. O que, Ah, que temos meu aí Deus, de esse bom nesse livro? Gente, foca aqui, ó. Esse livro aqui. Deixa eu pegar pra focar, já Pode que pegar. ela vai falando, mas Nick, tu foca em mim, vai, pode falar. Esse livro Lindo. é um livro que eu escrevi Chique. durante a quimioterapia. Quando eu estava ainda fazendo tratamento de quimioterapia, eu decidi escrever contando a minha história, né?
E o nome do meu livro é Cactos Também Florescem. Ixi. Então, eu conto aí a minha história, todo o processo do meu tratamento, tudo que eu fiz, né, Pode também focar nelas, Nicolas. tudo que eu fiz também para superar, né, o tratamento, para passar por esse processo. E assim, esse livro é um presente de Deus na minha vida, que eu, assim, sempre foi um sonho escrever um livro, e Deus, ele me deu essa oportunidade, assim, de estar contando a minha história através desse livro. Então, assim, eu me sinto muito, muito grata a Deus. E eu creio que esse livro, ele vai abençoar a vida de muitas outras pessoas que possam estar passando também por esse processo de câncer ou qualquer outra doença, gente, porque não é só sobre câncer, né? Sobre fé. É falando sobre como que a fé me ajudou a superar todo esse processo, todo esse tratamento. Quando foi que tu descobriu? O câncer, Uhum. eu descobri em julho de 2021. Em julho de 2021. Eu cheguei aqui em Manaus porque eu sou de um município aqui do Amazonas, eu sou de Tabatinga. Ah, é. Eu sou de Tabatinga. Ah, é sim, por isso Sim. que eu vou ficar segurando aqui. Pode focar nela, Nicolas, é que eu vou ficar aqui mostrando o livro dela. Pode focar nela. É por isso que ele teve aquela ajuda, né, Sim, financeira? porque eu sou do município de Tabatinga e eu vim pra cá, pra Manaus, né, por conta desse diagnóstico, né, pra fazer os exames, que foi aqui em Manaus que eu fiz a biópsia, porque lá nós não, infelizmente ainda não temos, né, especialista nessa área. Mas eu vim pra cá e foi que eu fiz a biópsia e foi diagnosticado que eu estava com câncer de mama grau 3. Então eu já estava com um câncer bem avançado mesmo. No entanto, não deu para fazer só o quadrante. Eu precisei fazer a retirada de toda a minha mama, né? Mastectomia total, com esvaziamento axilar, porque eu já estava com metástase para os linfonodos das axilas. Olha, já tinham dito, porque nossos podcasts são gravados, aí já tinham dito para escolher o mês de outubro e tal. Mas eu penso assim, é extremamente importante. Inclusive, nós viemos assim, de rosa. Rosa. Olha, foca tudo. Olha como estamos lindas. Rosa. Então, pode deixar aí nós três, Nicolas. Então, é extremamente importante. Eu vou olhar para cá, o Nicolas está me corrigindo. Então, é extremamente importante, óbvio, né, falar sobre o Outubro Rosa. Mas eu pensei, o mês é para conscientização. Sim. Mas é bom sempre estar tocando nessa tecla, né? Sempre tá ali, é importante a mulher tá se cuidando, entendeu? Sim. Lembrem disso, é extremamente importante, como as meninas estavam falando, né? A partir do momento que elas descobriram isso, elas sentiram a necessidade de se cuidarem mais. Sim. Né? Então, para mim, o Outubro Rosa é extremamente importante para trazer a conscientização. Mas, mulher, você tem que se cuidar todos os meses do ano. Não é isso, Ila? Sim, Exatamente. com certeza. E também eu costumo dizer que tem que pedir ali da ginecologista, né? Que a gente faz ali de 6 em 6 meses, anuais, os exames, a ultrassom da tireoide, exame de tireoide. Porque, no meu caso, meu diagnóstico poderia ter sido bem mais simples, né? Minha situação, se eu tivesse descoberto antes. Mas eu fazia meus exames, não fazia tireoide. Não, se eu falar para vocês que eu fiz alguma vez, eu não recordo, nunca fiz. E quando eu descobri a doença, já foi um estágio muito avançado. E ali, quando eu disse para o meu médico que eu não fazia regularmente as ultrassons, o acompanhamento, ele ficou assustado, né? E hoje eu pergunto de muitas outras mulheres, outras pessoas, se fazem esse exame de rotina da tireoide, e eu acho um absurdo o que eu escuto, que quase ninguém faz esse acompanhamento, entendeu? Então, é o que eu sempre costumo dizer, bater nessa tecla, às vezes quando eu posto alguns vídeos lá no meu Instagram, falando sobre isso, né? Porque o câncer, ele tem ali de vários tipos, né? Sim, Tá em vários locais. Mas para um local que a gente quase não olha também é esse. E é o que está acontecendo comigo hoje, né? Exatamente. Ila, tu percebeu que... Olha, é como eu falei, né? Eu fiquei com muita... Aquela coisa no meu coração, vou chamar a Jo pra participar do podcast, que eu tenho certeza que ela vai acrescentar muita coisa. E aí, Deus tocou no meu coração pra chamar a Ila, né? Porque acabou nas redes sociais, a gente descobrindo e tal, Moisés falou. E ficou aquilo assim no meu coração. Tu parou pra observar que a Jo é tipo você no futuro. Já venceu, tá na luta, mas venceu. Sim. E a Ila é você no passado, quando Exatamente. descobriu, né? Jo, tu tens algum conselho no decorrer desta caminhada para deixar para Ila? Sim, com certeza. O conselho que eu quero deixar aqui para Ila, né? Para ela continuar perseverando, crendo
que Deus, ele é o Deus de milagre, é o Deus do impossível. E para ela continuar fazendo tudo aquilo, né, que o médico dela tá mandando, que ele tá orientando para ela fazer. É muito importante a gente falar que nós precisamos, né, ser obedientes, né, e obedecer tudo aquilo que o médico ele nos orienta. E não dar ouvido para as coisas negativas. Isso é uma das coisas principais. Porque durante essa caminhada, a gente ouve muitas histórias. E nem sempre essas histórias são histórias de vitórias. São histórias, né, que muitas das vezes te deixam mais assim com medo, né, e preocupada. Então, assim, continua confiando, continua crendo que você já está curada. E tem algo assim que eu fazia muito e eu faço até hoje, que é escrever. Né, eu tenho várias agendas escritas e eu escrevo, eu sou curada pelo sangue de Jesus, eu sou amada por Deus, eu sou Gente, eu abençoada. aprendi isso. Olha, eu tenho essa cara aqui, tá? Mas eu tenho muitas décadas. Ei, eu aprendi depois de um tempão que a Bíblia diz que é pra gente escrever Sim. o que a gente quer. Exatamente. Porque antes, quando eu era muito novinha, eu falava, ai, que bobagem ter diário. Mas mas depois de, desculpem, velha, Não, né? agora que você está começando a viver, né? Depois eu entendi Tá que mais é madura, né? estou mais madura. Eu entendi que tinha uma necessidade de a gente Sim, escrever, é importante. é muito E é importante. bíblico, e eu não sabia disso. Exatamente. Falou Então, tudo. Aí tu tem tuas tenho as agendas. minhas agendas Tu que eu contando a tua escrevo. história toda. Que eu escrevo, Desabafando. né? E também eu colocava no meu guarda-roupa, eu escrevia, né, essas palavras, eu sou curada pelo sangue de Jesus, eu colocava no espelho, colocava no meu banheiro, colocava em todos os Eu tenho lugares. uma experiência muito, muito forte com isso. Querem saber. Eu estava falando para a Jo que o meu diagnóstico foi muito difícil, né? Que desde o início eu recebia um diagnóstico, vai ficar tudo bem, aí numa outra consulta não vai ficar tudo bem. Aí fazia um exame, não, isso ia piorando. E eu fiz a primeira cirurgia, eu fiz 2 cirurgias, fiz a primeira cirurgia em janeiro e a segunda em junho. Pós-cirurgia, eu fiz a rádio e outro, né? Que é o tratamento para acabar ali com a metástase, matar as células. E pós esse tratamento, eu fiz um exame que ainda detectou doença. Então, eu fiz uma ultrassom que detectou na loja tiroidiana, como se tivesse voltado o câncer, o primeiro. E aqui, né, no outro, no lado direito. Então, eu tinha acabado de vir de uma cirurgia altamente agressiva. Foram 8 horas numa sala de cirurgias. 8 horas. E fora isso, eu fiquei com algumas dificuldades, né, na fala, um pouco de movimentar o braço, não muito como o meu médico achou que eu iria ficar, mas fiquei. As dores pós-cirurgia. E eu voltei, eu fiz a cirurgia em junho, fiz a iodoterapia em julho, e dia 11 de agosto eu fiz outra ultrassom para ver como estava. E lá o médico detectou que ainda tinha doença. E aquilo ali para mim foi um choque, porque eu falei assim, eu não vou conseguir, entendeu? Eu achava assim que eu ia ficar fazendo cirurgia, etapa, processos, e não ia conseguir nunca me livrar disso. E eu lembro que numa noite eu fui dormir conversando com Deus, eu senti a presença do Senhor aquele dia no meu quarto falar comigo. E falar assim pra mim, acredita, não desacredita, porque eu tô contigo e o medo não é meu. Entendeu? Não sinta medo, porque o medo não é meu. E aquele dia eu fiz um propósito com o Senhor e eu falei, Senhor, todo dia quando eu acordar, se eu conseguir levantar e me sentir bem, eu vou aproveitar meu dia ao máximo, né? E vou levar a tua palavra também, vou ensinar falar sobre isso para as outras pessoas, que a gente precisa, porque às vezes a gente dorme e acorda com uma preocupação de pagar uma conta no outro dia, entendeu? Eu sei que são necessidades básicas, a gente necessita, mas a nossa preocupação tá maior naquilo do que realmente no que nos interessa, não importa, que é a vida, entendendo? E aí, eu lembro que eu fui na consulta, meu médico passou outra punção para fazer, punção por agulha aspirativa, que é uma agulha, né, que eles bebem um pouquinho de água. Momentos para hidratar. Que seca a garganta, horrível. E aí, ele passou outra biópsia para eu fazer. E nesse período de esperar o dia de chegar a biópsia, eu tive essa experiência com Deus. E desde ali eu comecei a acreditar que eu ia chegar naquela sala de ultrassom, daquele exame, e esse tumor não ia estar mais lá. Amém. Certeza. Gente, eu não sei o que era, eu não conseguia pensar ao contrário disso. O medo sumiu, sabe? O exame tá lá, eu tenho o exame até hoje, depois eu trago para vocês verem. O médico fez um desenho do pescoço, mostrando onde estavam os nódulos, porque eu ia ter que fazer uma terceira cirurgia para tirar. Então, fui fazer a biópsia. E aí eu acreditei nisso. Então, eu falei para meu esposo, eu falei, Daniel, você quer ver que quando chegar lá, que o médico colocar aquele aparelho de ultrassom, ele vai procurar, e não vai ter nada. Não vai achar.
Aí o Daniel ria, né? E eu fui com aquela certeza, com uma alegria, uma felicidade. E quando eu cheguei lá, o médico que estava fazendo a biópsia no dia foi o mesmo médico que fez a minha ultrassom, que eu tinha pago num particular fora, entendeu? E quando eu cheguei, era o mesmo médico. Ele colocou o aparelho de ultrassom no meu pescoço. Ele vê que eles se baseiam pela ultrassom, né? Sim. Ele viu que foi ele que fez. E aí ele procurou e não encontrou nada. Glória a Deus. Não encontrou. Glória a E Deus. ele falou pra mim assim: se não fosse eu que tivesse feito essa ultrassom, eu iria dizer que o outro profissional tinha se enganado. Glória a Deus. E não tinha. No local que ele viu lá a manchinha e o nódulo, só tinha uma fibrose. Tinha nada. E ele colheu o material da mesma forma ali, daquele lugar que ele viu, né? Os tumores. E deu tudo benigno, tirou globulina baixíssima, zerada, Glória a entendeu? E não Deus. tinha nada. E eu tô aí. Deus é fiel. Eu vejo isso, assim, como algo muito especial. Porque na situação do meu pai, eu sei que essa doença é devastadora. Mas Deus trata a gente de forma Sim. diferenciada. Meu pai teve, né? Mas eu vi que foi para moldar o caráter dele. Meu pai é um homem excepcional, extremamente inteligente, extremamente inteligente. Mas ele tinha coisas que ele precisava mudar, entendeu? Então, eu vejo muito que Deus tratou, porque a partir do momento que ele recebeu o diagnóstico, ele sempre teve muita fé e falar, não, não vou, não aceito, não aceito. Foram 2 anos de luta, mas eu vi um outro homem durante esse percurso, esse processo. Deus levou, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Das nossas vontades, tem a vontade de Deus, ele tem o melhor para nós. E para nós que somos cristãos, nós acreditamos na Bíblia, na nossa bússola, a gente entende que estamos aqui de passagem. Sim. Então eu penso que o meu pai, ele teve esse momento da evolução dele espiritual, porque ele precisava disso. E todos nós temos uma hora. E aquele era o momento, a forma de Deus levar ele para o plano espiritual, salvar a vida dele, porque nós que acreditamos na Bíblia, acreditamos que estamos aqui para levar a palavra, o evangelho, Sim. para quem não conhece, servir de exemplo. Vocês são heroínas, servem de exemplo. Vai ter pessoas que vão assistir vocês, vão conseguir ter acesso à história de vocês e vão estar. Sabe aquela Ilha antes, que estava um pouco triste, no quarto, jogada? Vai ver o teu testemunho e vai dar um gás nela. Deus vai falar com ela. A Jo, a pessoa também vai ver que tem oportunidade de ter essa cura, né? A fé é tudo. Então, assim, no caso dele, eu entendi que Deus preparou ele porque era o momento dele, mas eu entendo que essas coisas que acontecem na vida, essa situação da doença, é para mudar o nosso caráter, é para nos fazer mais forte. Sabem aquele. Não sei se é ditado que diz que quando o ouro tá em altas temperaturas, Uhum. ele mais puro fica, É. porque ele é um mineral, né? Então, quando ele é resgatado da natureza, ele tá cheio de impurezas. Sim. Então precisa ser passado no fogo muito forte, altíssimas temperaturas para ele poder ficar puríssimo, né? Então eu acredito que nossa vida é assim. Sim. A gente erra, a gente falha, a gente passa por dificuldade, mas Deus está nos tratando, está cuidando da gente pra gente como eu posso falar, lapidando, né? Lapidando. Nós somos pedras Pedras. preciosas e ele está nos lapidando. Então eu acredito muito nisso. Tu tem uma mensagem bíblica para nos deixar? Sim, com certeza. Eu quero deixar uma mensagem que encontra-se lá em Romanos 8:28, né? Que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que acontece nas nossas vidas cooperam para o nosso bem, né? Se nós passamos por isso, eu passei por isso, pelo câncer de mama, a Ila pelo um câncer de tireoide, mas tudo tem cooperado para o bem. Por quê? Porque nós temos recebido uma transformação, nós fomos transformadas, né? Aquela Josiele lá do passado já não existe mais hoje, aqui no presente. A Ila do passado já não existe. Então, olha só como Deus trabalha. Às vezes, você que está nos assistindo aí, às vezes você está passando alguma dificuldade, um diagnóstico, seja qualquer coisa na sua vida, mas saiba que isso aí que você está passando está cooperando para o seu bem. Porque mesmo na dor, você é forjado. Deus, ele vai te forjar, é no meio dessa dor aí, é no meio desse vale, desse deserto. Então, não fique pensando que você está esquecido, que Deus te esqueceu, porque Deus, ele não esquece dos seus filhos. Então, levante-se aí,
com fé, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Gente, eu não quero deixar passar. A Ila nos presenteou com essa barca deliciosa que nós vamos já devorar. Eu ia comer, sabe, assim, tipo... Mas a gente não ia ficar muito legal a gente ficar comendo, né, e falando, né, de boca cheia. E olha que legal, essa barca... Nick, pega aqui pra gente mostrar. Da Hokkaido Sushi. Olha que chique. Ila, desde quando tu começou com essa parte japonesa? Já tem uma década aí. Que Nick? Olha. Tem um tempinho. Gente, delicioso, delicioso. Hokkaido Sushi aqui, participando do nosso podcast. Olha que linda! Nossa, que linda. É um Titanic, né? Uma Que barca. Ela é muito, muito detalhista. Olha só. Tá linda. Olha que delícia. Meu Deus. Então, gente, cadê? Ah, está aqui o QR Code. Aqui? Aqui. Sigam aqui Hokkaido Sushi. Vocês não vão se arrepender. Sempre tem barcas assim, com preços maravilhosos, ótima qualidade. Coloca aqui o seu celularzinho, segue eles no Instagram. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E foca em mim. Eu tô muito feliz de ter recebido vocês, meninas. Você que gostou desse papo, dessa conversa, deixa teu like, deixa teu comentário. E a gente pode perceber que essa doença, ela afeta não só o paciente, mas todos, né? É uma questão de transformação também. Se a gente olhar por um outro lado, um viés positivo, a gente vê que é uma transformação. Então, eu quero agradecer a Deus por mais um episódio. Obrigada, Jo. A gente vai deixar as redes sociais da Jo aqui. A gente vai deixar a rede social da Ila. Obrigada, Ila. Muito obrigada mesmo. E agora, eu vou deixar a câmera, vai ser toda para vocês. Vocês deixarem uma mensagem, né? Pra mulherada que está nos assistindo, ou os homens que estão nos assistindo, uma mensagem final, antes da gente finalizar o nosso podcast. Quer começar, Ila? Sim. Obrigada, Nathalie, pela oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da minha história. Conto muito mais lá no meu Instagram, se vocês seguirem lá, quiserem, se tiver uma curiosidade de ver. O que eu costumo dizer sempre é se cuidem, né? Autocuidado é tudo e previne muita coisa, entendeu? E é isso. Jo? Então, quero agradecer, né? Agradecer aqui a Nathalie também, agradecer todos, né, que estão aqui também, a Ila também. Foi um prazer enorme te conhecer. também. Elas se conheceram Prazer hoje, gente. Enorme conhecer a Nathalie Aqui pessoalmente também. E eu quero dizer aqui, né, para todos que estão nos assistindo, que não espere, né, aparecer a doença para cuidar da doença, mas procure fazer os seus exames regulares, né? Principalmente nós, mulheres, nós temos muitos hormônios e o câncer, ele não escolhe, sabe? Ele não escolhe raça, ele não escolhe cor, ele não escolhe se é homem, se é mulher. Ele está aí, ele pode afetar qualquer pessoa. Então, se olhem com um olhar de amor, de acolhimento. E se você quiser conhecer mais a minha história, você também pode estar entrando no meu Instagram, @JosieleOliveiraOficial. E lá você vai poder conhecer mais a minha história, conhecer o trabalho que eu desenvolvo e também conhecer o meu livro. E eu quero dizer para vocês que não tenha medo, tenha fé, porque a fé, ela move montanhas. A fé é tudo que nós precisamos nos apegar todos os dias. Então, essa mensagem eu quero dizer para vocês: continue florescendo aonde Deus te plantar, que mesmo diante do deserto, o cacto ele floresce. Então, eu e você, nós também temos essa capacidade de florescer. E é isso, gente. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui. Não esquece de seguir as meninas. A gente vai deixar o @Hokkaido Sushi por nos proporcionar essa delícia que a gente vai devorar já. É muito bom te ter aqui. Segue a Inove TV, tá? Isso. Amo essa casa. Gratidão. Gratidão, Moisés. Gratidão, Inove. Tô feliz, hein? Eu tô feliz. Hoje foi bem legal. E fiquem aguardando por mais episódios, porque tá um melhor que o outro, viu? Segue a gente nas nossas redes sociais e o Talk Podcast finaliza aqui. Beijo! Tchau!